Aquele que não consegue viver consigo mesmo procura perder-se nos outros. Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Essas pessoas sabem o que os amigos precisam, o que os pais desejam, o que o parceiro quer, mas quando perguntam pra elas o que elas precisam, o que elas desejam, elas simplesmente travam. E para pessoas assim, é muito difícil estabelecer limites porque exige que você entre em contato com quem você é, que você conheça os seus valores, os seus princípios, até onde dá pra ficar. E quando a vida exige que você estabeleça um limite, você simplesmente não consegue, porque você não se conhece o suficiente. Mas quando nós passamos muito tempo tentando nos encaixar na vida do outro, nós perdemos essa referência de quem nós somos e até onde nós aguentamos. A gente começa a viver em prol da aprovação do outro, do que o outro quer e da expectativa do outro. E é aí que surge o verdadeiro problema que nós vamos falar nesse vídeo. Se a sua identidade depende de ser necessário para o outro, dizer não e estabelecer um limite começa a ser uma ameaça para quem você é. Você não tem medo apenas do conflito, você tem medo de perder a aprovação, de perder o amor e até mesmo a sua identidade, já que a sua existência foi pautada somente no valor e na necessidade que você tem pro outro. Eu particularmente estou nesse processo de entender qual é o meu limite e até onde eu permito que as pessoas entrem. Eu sempre fui a pessoa que aceitava tudo caladinha, que tinha medo de conflito, e nesse processo eu venho descobrindo que impor limites não é somente uma questão de comunicação, é uma questão de identidade, porque quem aprendeu a encontrar valor somente no que faz para os outros sente que precisa estar sempre disponível, e é assim que as pessoas vão desaparecendo dentro das suas relações. Essa dinâmica de ser sempre a pessoa boazinha, não conseguir impor limites, aparece de uma forma muito clara nesse livro aqui que eu terminei essa semana passada, da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A gente conhece Macabeia, uma menina que é marcada dentro da história dela por uma falta de reconhecimento absurda, tanto dela mesma quanto dos outros. Ela parece que não acredita que merece muito na vida, então ela não exige atenção, ela não exige amor, ela não exige respeito, e nessa de achar que não merece muito da vida, ela conhece um cara chamado Olímpico, e Olímpico se torna o namorado da Macabeia. Só que tem um problema muito claro entre ela e Olímpico. Olímpico diminui Macabeia de uma forma surreal. Tem frases desse livro que eu fiquei, meu Deus do céu, eu chorei lendo esse livro, e das frases que Olímpico dizia pra ela. Você não presta nem pra dar cria. Você tá fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Parece que é cega. Macabeia, você é um cabelo na minha sopa. Não dá vontade de comer. E Macabeia sempre permanece. Não, facadinha de nada, precisa não. E deixando claro, a responsabilidade pelo comportamento de Olímpico é dele, mas a responsabilidade de ele permanecer na vida de Macabeia é dela. Minha antiga psicóloga sempre me falava algo que ficou muito marcado pra mim: as pessoas só vão até onde a gente permite. Quando uma pessoa não reconhece o próprio valor, ela tem dificuldade de entender quando ela tá sendo desrespeitada. Ela se acostuma com muito pouco, ela se acostuma com migalhas. E o mais perigoso de tudo é que isso não acontece do dia pra noite. Isso vai acontecendo gradualmente. Primeiro você ignora um comentário que te machucou, depois você ignora uma ação arrogante, depois você tolera uma atitude ruim, depois você vai justificando o comportamento daquela outra pessoa, e quando você vê, você já tá vivendo em uma relação que as suas necessidades não tem espaço. E é exatamente aqui que a frase daquele autor que eu citei no começo volta a fazer sentido. Porque muitas vezes nós não estamos só amando alguém, nós estamos nos perdendo naquela pessoa. Nós estamos usando aquela pessoa para fugir de um encontro com nós mesmos. Nós estamos tão ocupados em manter alguém na nossa vida que nós esquecemos de nos perguntar se tá tudo bem com a gente. Talvez seja justamente por isso que você tá se mantendo em uma relação que te machuca. Não porque você gosta de sofrer, mas porque você acredita que perder aquela relação é menos doloroso do que entrar em contato com você mesma. Esse livro me deixou tantas coisas que me... é tão, sei lá, eu não consigo me conectar à vida através de mim mesma justamente porque eu não aguento ficar nem um segundo somente com aquilo que eu sou. E quando eu evito isso, eu busco a conexão com a vida através dos meus relacionamentos, eu não consigo me desvencilhar deles, porque é menos doloroso cultivar uma relação que me machuca do que ter que entrar em contato com as minhas falhas e com o meu próprio vazio. Querido vazio, eu costumava colocar a culpa em você. Eu olhava no espelho e via um fantasma cético. Ele já não acreditava em nada, nem em si mesmo. Eu queria que você me explicasse por quê. O vazio nunca traz respostas, o vazio é a pergunta.
Se a falta de limites está ligada à dificuldade de viver consigo mesmo, então aprender a impor limites também tem a ver com reconstruir a relação que você tem com você. O primeiro passo está em aprender a ouvir o seu desconforto. Muitas pessoas ignoram os sinais que o seu emocional dá quando você está simplesmente sozinho. Então é uma irritação aqui que você escolhe ignorar. É algo que te machucou, que você prefere não falar. É uma tristeza minimizada, é um cansaço que você escolhe ignorar e continuar dizendo sim para os outros. Só que o desconforto existe por um motivo. Ele tá tentando te mostrar que tem algo de errado aí no seu corpo, aí com você. Por isso, antes de comunicar os seus limites para outras pessoas, você precisa aprender a entender esses limites dentro de você. O segundo passo é abandonar a ideia de que você precisa justificar tudo. Quem tem dificuldade em dizer não acaba sempre achando que precisa justificar o porquê de estar dizendo não. Você não precisa convencer ninguém de que a sua necessidade é legítima. Às vezes só um eu não vou conseguir já é suficiente. Às vezes só um não já é suficiente. E se a pessoa faz, através das atitudes dela, com que você se sinta culpada por ter dito não, talvez ela só não deva estar dentro da sua vida. O terceiro passo é entender que estabelecer limites exige desconforto também, principalmente no começo. Porque quando você diz não para alguém, depois de tanto tempo dizendo sim, talvez você se sinta um pouco culpada por estar se priorizando. Às vezes a pessoa simplesmente diz, tá tudo bem você não poder ir, tá tudo bem você não fazer isso pra mim. Mas algo dentro de você insiste em dizer, cara, você precisava estar lá, você precisava estar fazendo isso pelo outro. Porque foram anos dizendo sim pra todo mundo e não pra você mesmo. Mas isso não significa que você tá fazendo algo errado. Significa só que aquela relação tá se reorganizando. E por fim, você precisa aprender a ficar consigo mesmo. Quando você aprende a ter um bom relacionamento com você mesma, a solidão para de ser uma ameaça. Você entende que a sua companhia também tem valor e é justamente aí que impor limites começa a ser natural. Então, quando esse autor fala que quem não consegue viver consigo mesmo procura perder-se nos outros, ele está nos levando a olhar para uma verdade muito desconfortável, porque a dificuldade de impor limites não tem a ver com os outros, tem a ver com a nossa capacidade de dizer sim para nós mesmos. Tem a ver com o medo de decepcionar, o medo de sermos rejeitados, de não sermos amados, mas nenhuma relação saudável exige que você desapareça para continuar existindo dentro dela. Limites não são uma forma de afastar as pessoas, são uma forma de permanecer presente dentro da nossa própria vida. Porque no final das contas, toda vez que você abandona algo que você acredita para manter alguém por perto, você corre o risco de perder a pessoa com quem você vai passar o resto da vida, que é você mesmo. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o like, me manda uma mensagem lá no meu Instagram pra gente conversar sobre. Deixa aqui nos comentários como esse vídeo falou com você e se inscreve no canal. Um beijo.